Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. E a gente vai começar o dia da forma que vocês mais gostam, né? Que é falando de mercado da bola. Vocês, pô, me perguntam todo dia sobre situações, sobre negociações, sobre possibilidades. E eu consegui descobrir mais uma. Lembrando que ontem a gente trouxe que o Atlético sondou a situação do Rômulo. Quem é Rômulo, Thiago? É o zagueiro do Galo. É um zagueiro jovem do Galo, ano passado jogou bastante com o Gabriel Milito, esse ano tá tendo poucas oportunidades com o técnico Cuca. Ano passado o Atlético já buscou informações sobre o jogador e esse ano o Atlético voltou ali para entender se as negociações, as condições seriam possíveis para tentar trazer o Rômulo. Então é mais uma situação para a gente ficar de olho. E outro nome que surge agora é a situação do Tassiano. Para quem acompanha o mercado da bola do Atlético, sabe que há algumas temporadas atrás o Atlético foi atrás do Tassiano, o Atlético buscou essa negociação e no final das contas não aconteceu e o Atlético volta a bater na porta agora do Santos, né? O jogador pertence ao Santos, o Santos pagou uma grana por ele no começo da temporada para entender. Vocês vão utilizar o Tassiano? Vocês querem continuar utilizando o Tassiano? Porque o Santos ele tá se livrando de alguns reforços desse começo de ano. Já liberou o Gabriel Veron, o Tassiano, obviamente, é um jogador que pertence ao clube, mas não vem recebendo tantas oportunidades. Ano passado foi titular do Bahia, de um Bahia que volta para a Libertadores. E agora, vamos entender, o Alexandre Matos está lá. É importante destacar que o Alexandre Matos tem interesse em alguns jogadores do Atlético, quem sabe até pensando numa possível troca. E eu gosto muito do Tassiano, tá, gente? Eu gosto muito do Tassiano. As pessoas com quem eu adiantei essa situação do Tassiano me falaram o seguinte: pô, Thiago, eu não sei nem qual posição direito ele joga. Eu acho que essa é a primeira grande característica do Tassiano. É um jogador muito versátil. É um jogador que pode fazer várias funções. Isso para o futebol atual é muito importante. Mas se você pegar as funções que o Tassiano ele pode fazer, o que me brilha o olho é que todos são pelo corredor central. Então, um Atlético que cada vez menos utiliza os pontas, ter esse jogador com capacidade de flutuar pelo corredor central é muito importante. O Tassiano pode ser um meia de chegada, de finalização, como o Juliano faz esse papel. O Tassiano pode ser um segundo atacante, como a gente tem hoje o Luiz Fernando. O Tassiano pode ser um camisa 9, como foi no Bahia na temporada passada, de mobilidade, de ataque ao espaço, numa posição que na teoria vai ser do Viveiros, mas alternativas, né? Pensando até numa dupla de ataque, Luiz e Tassiano, Tassiano e Viveiros. Então é um jogador que eu acho que ajudaria muito, flutua bem, tem essa característica de jogo que o Atlético busca, de um time de associação, de um time que gosta da bola, de um time que sabe agredir na hora certa. Então, pra mim, além de ser um jogador muito inteligente, assim, é uma das principais características. Não é à toa que foi, pô, homem de confiança do Renato, foi homem de confiança do Rogério Ceni. Pode não ser tecnicamente tão avantajado, mas é muito inteligente para estar posicionado na hora certa, para atacar espaço na hora certa, para fazer essa troca, essas tabelas, essas associações na hora certa. Então o Tassiano ele passa a ser um jogador que ele abre um leque muito grande de opções e ele vira um coringa ali pro time do Atlético. E fisicamente, eu acho que é um jogador que, porra, encaixa muito no perfil que tem hoje a Série B. Fisicamente um cara forte, fisicamente um cara competitivo, fisicamente um cara que, pô, como eu falei, tem tanto ataque ao espaço, mas também tem uma questão ali de disputas físicas e ele consegue levar muita vantagem. O Atlético pretende formar um time fisicamente mais pronto. Então não vejo ponto negativo de o Atlético fechar a negociação do Tassiano. Gosto muito, 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 muito do jogador. E acho que encaixaria muito bem no esquema do técnico Odair Helma. Então, assim, é um Atlético, mais uma vez, mostrando que não tá brincando no mercado. Você pode ter opinião que foi em relação ao Tassiano, mas você tá falando de, volto a dizer, de um jogador titular de um time que se classificou para a Libertadores na temporada passada. Um jogador que, pô, foi vendido por 30 e poucos milhões.
Como o Atlético vai viabilizar essa negociação, confesso que eu não sei. Mas mostra que o Atlético ele tá olhando para um lado do mercado que não é aquele lado que o torcedor ele tanto reclama, que é aquele lado um pouquinho mais barato, que é aquele lado um pouquinho mais em conta, muito pelo contrário. O Atlético tá olhando para um lado do mercado que tem valor. O Atlético tá olhando para um lado do mercado que tem peso. Então, o que eu quero passar aqui para vocês é que a gente tá numa condição de realmente potencializar esse time para o segundo semestre. O Tassiano, dentro das opções ofensivas que o Atlético teria, eu ouso dizer que poderia até ser um titular. Hoje eu acho que poderia ser um titular. Talvez ali no lugar do Luiz, ou junto com o Luiz, ou no lugar do Juliano. Tassiano chegou a jogar até em terceiro homem de meio campo com o Renato. Então, fico curioso. Fico curioso para saber o time que o Atlético vai montar para essa segunda metade da temporada. Fico curioso para saber o time que o Atlético busca montar nessa segunda parte. E assim, o Tassiano ele tem um detalhe pra gente terminar, que eu acho muito importante, ele tem poder de fogo, ele tem gol. Ah, mas perdeu o gol, o jogo tal, vai perder, assim como o Viveiros vai perder. Mas o Tassiano é um jogador que vai te entregar ali numa Série B gols importantes, gols que decidem jogos. Numa competição tão equilibrada, você ter esse cara com proximidade do gol, com aptidão do gol, é fundamental. Não é à toa que na temporada passada chegou até a fazer um papel de centroavante. Óbvio, um centroavante de mobilidade. Óbvio, um centroavante que baixava, construía, gerava bons apoios. Mas no final das contas, um centroavante que gerava conteúdo, gerava dinâmicas. E eu acho que isso que o Atlético busca. Não ter aquele time engessado. Não ter aquele time travado. Não ter aquele time de pouca mobilidade. Então daqui pra frente, pode ter certeza que eu vou torcer muito pro acerto com o Tassiano. É o tipo de jogador que, por exemplo, a gente especulou o Wellington Rato. Eu acho o Tassiano muito mais jogador que o Wellington Rato. E olha que eu sempre gostei do Wellington Rato. Mas acho o Tassiano mais inteligente, mais competitivo, mais versátil. Isso tudo faz diferença, gente. Não adianta. Isso tudo tem um peso muito grande. Não adianta a gente negar. Então daqui pra frente, vou torcer demais para um reforço que eu considero, dentro do nosso cenário, um reforço de peso. Tassiano, pra mim, é um jogador diferenciado no contexto de Série B. Gosto muito, muito, muito mesmo do jogador. Então, assim, é uma negociação que, lamentei quando não aconteceu no primeiro momento, mas agora eu comemoro do Atlético voltar a tentar viabilizar esse cenário. E outra, né, cara? Jogador experiente, né? Jogador cascudo, jogador que viveu muita coisa. A gente fala do Atlético dos jovens e a gente torce pra utilização do João, do Léo, do Arthur, do Marcão, enfim, do Dudu, que começa a ganhar mais espaço agora, faz campanha pelo Sorriso, faz campanha pelo Paquetá. Mas o Tassiano, para um momento de cobrança, para um momento de pressão, até pensando na temporada que vem, no retorno à Série A, um jogador que traz um peso, assim. Um jogador que traz uma presença. Um jogador que entrega, como eu te falei, gol, mas entrega competitividade, entrega maturidade para sua equipe. O Atlético tem que ser um time mais maduro. O Atlético não pode ser um time tão inocente como foi na temporada passada. Aí a gente para pra pensar, né? Julimar, Tassiano e Viveiros. O sistema ofensivo do Atlético ele passa a ficar muitíssimo interessante. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis.